Queridos irmãos e irmãs, um abençoado dia, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco. É com alegria que nós partilhamos mais uma vez as palavras do Santo Evangelho. Hoje, dia 29, sexta-feira, dia de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Esta é uma virgem sábia, uma das jovens prudentes que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Aleluia! Catarina nasceu em 1347 na Itália e lá faleceu em 1380. Aos 16 anos foi admitida na Ordem Terceira Dominicana, conciliando a vida contemplativa com intensa atividade junto aos doentes e encarcerados. Exerceu um importante papel diplomático a favor da unidade da Igreja. Ditou inúmeras cartas repletas de sabedoria espiritual. Ao seu exemplo, apliquemos nossa energia ao serviço do Reino. Que possamos partilhar agora as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vinda ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram. Aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem do Evangelho de hoje, muito conhecida por nós, né? Interessante pensar nela com esse momento de, às vezes, dificuldade que encontramos no nosso dia a dia, deparar com uma multidão que tinha fome. Não tinha local para comprar, não tinha dinheiro suficiente, a dificuldade encontrada. Mas é interessante perceber como que Jesus dominou toda a situação. Ele interroga aqueles que poderiam fazer alguma coisa, né? E eles mesmos não sabiam e não acreditavam no que poderia acontecer. E no meio do caos e da confusão, Cristo fala: Peça para que sentem todos. Vem André com o menino e traz pães e peixes. E aí fala assim, não dá para alimentar ninguém, mas o Cristo tira do caos
e organiza e começa a cuidadosamente partilhar aquilo que tinha. E aos poucos, no meio do desespero e da dificuldade, começa a se encontrar a graça. A multiplicação vai acontecendo porque quando nós nos organizamos, conseguimos enxergar melhor o profundo e a dificuldade que estamos. Então, esse exemplo é perfeito. Nos momentos de crise, irmãos, que nós possamos parar, sentar, olhar para o Cristo e esperar o que Ele tem para nos dizer. E depois, tomar o gesto do simples, começar do pouco, de 5 pães e 2 peixes, do pouco. Ao invés de pegarmos grande quantidade do problema para resolver, começamos do pouco. E quando percebemos, estamos com a sobra daquela graça, daquilo tudo que surgiu diante de nós. Que nós possamos pedir intensamente essa multiplicação de pães na nossa vida. Não só o pão do alimento, mas de tudo aquilo que nos falta, a escassez, às vezes da nossa fé, às vezes da nossa confiança em Cristo, que nós possamos pedir que através de pouquinho a gente consiga evoluir verdadeiramente. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nos proteger e guardar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.